No vídeo de hoje, eu quero conversar com você um pouquinho a respeito da menina que era escrava na casa de Naamã. Ela foi usada por Deus para levar salvação e cura àquela casa, na vida daquele homem. Olá, seja bem-vindo ao canal A Verdade que Liberta, a Nova Aliança. Meu nome é Ormiza Madalena e uma vez por semana estarei aqui trazendo uma mensagem da palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 2 em diante, diz assim: E saíram tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria a sua lepra. O 4 diz assim: Então foi Naamã. O que eu quero falar hoje é sobre a importância dessa menina na vida deste homem, na casa de Naamã. Apesar de estar numa situação não muito favorável a ela, porque ali ela estava sendo escravizada, ela foi levada cativa para ser escrava na casa de Naamã. Apesar de estar passando um momento difícil, ela não deixou com que aquele momento fizesse ela ficar amargurada, triste, com ódio no coração. E ao saber que o seu Senhor era portador de uma doença chamada lepra, ela não deixou com que a situação, com que o cenário que ela estava vivendo dominasse as emoções dela. Como ela era guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela se colocou no lugar de serva do Senhor e deixou a ser usada por Deus a levar salvação àquela casa. E ela disse à senhora dela que se o senhor dela fosse procurar o profeta Eliseu, com certeza ele era restaurado, ele era curado daquela doença. E assim o senhor dela foi, procurou Eliseu, e assim ele foi restaurado, a doença foi curada, e ela foi usada por Deus para trazer salvação a esta casa. O que eu quero falar, o que eu quero refletir com você um pouquinho hoje? Nos nossos dias de hoje, quando acontece algo nas nossas vidas que nós não ficamos contentes, a nossa tendência é murmurar, é reclamar pelaquela situação. Colocamos no lugar daquela menina nesse instante. Quando descobrisse a doença do seu senhor, ela ia pensar: por mim que morra, porque nos dias de hoje, os nossos corações, a tendência dos nossos corações é sentir mágoa, é sentir raiva, sentir ódio de alguém que faça algo contra nós. E no entanto, aquela menina era obediente a Deus, aquela menina não deixou com que a situação que ela vivia deixasse o coração dela amargurado, deixasse o coração dela com ódio. Ela vendo o seu Senhor naquela situação, ela mais que depressa foi falar com a sua senhora. Olha, se o meu Senhor buscar o profeta, tenho certeza que ele é curado, que ele é restaurado. Agora fico eu imaginando. O seu Senhor foi lá, foi curado e tudo. Quando ele voltou para casa, será que o tratamento daquela menina continuou sendo o mesmo? Será que ele ia continuar tratando ele da mesma forma? Sabendo que aquela menina deu uma dica, disse algo que trouxe benefício a ele, à casa dele? O que você acha? Comenta aí embaixo. Deixa um comentário aí. Eu creio que o tratamento dela, a partir daquele momento, foi outro. E o que eu quero trazer para nós refletirmos no dia de hoje? É que nós devemos ser usados por Deus
de uma maneira que devemos alcançar outras vidas. E para que isso aconteça, nós temos que ter o coração em Deus, temos que estar em Deus, temos que estar com o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Não deixar com que mágoas, ódio, rancor se enraizem em nossos corações, porque desta maneira nós não vamos deixar sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Apesar da situação daquela menina sendo escravizada ali naquele lar, naquela casa, isso é a minha maneira de pensar. Ela teve compaixão daquele homem quando ela viu que o homem era portador de uma doença chamada lepra. E ela, sabendo das coisas de Deus, sabendo do profeta, sabendo que Deus usava aquele profeta, ela foi falar com a senhora dela. E a senhora dela deu ouvido e foi e falou com o esposo. E o esposo foi procurar o homem de Deus. E ali tudo foi feito conforme a vontade de Deus. E eu tenho certeza que ao saber, depois de tudo acontecido, que tudo aconteceu porque aquela menina deixou ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar aquela casa, evangelizar aquele coração, aquela alma. Foi através daquela menina. Muitas pessoas, a maioria dos pregadores, quase não fala daquela menina. Fala mais da cura de Naamã, que é mais interessante e tudo. Mas a menina foi um canal de bênção na vida dele. E hoje? Que tipo de bênção nós estamos sendo na vida de alguém? Qual é o nosso comportamento diante das situações desfavoráveis? Nós estamos nos comportando como filhos de Deus, como instrumentos na mão do Senhor? Depende do nosso comportamento para sermos usados, para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Como que Deus vai nos usar para evangelizar vidas se nós não nos comportamos com o coração cheio de amor, sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, sendo entregues verdadeiramente a Deus, para com que o propósito de Deus seja cumprido em nossas vidas, que é alcançar outras vidas, levar salvação, levar paz a outras vidas, a outros corações. Eu imagino que se o comportamento daquela menina fosse uma menina rebelde, que xingava, que era reclamona, murmurando o tempo inteiro naquela casa, chutando as coisas, andando nervosa, mesmo sendo obrigado a fazer as tarefas que ela teria que fazer, quando ela falasse com a sua senhora, eles não dariam um ouvido. Então, com certeza, o comportamento daquela menina era um comportamento bom, era um comportamento exemplar, porque quando ela falou com a sua senhora, ela deu ouvido. Ela ouviu o que a menina tinha dito. Então, com certeza, o comportamento daquela menina era um comportamento bom. Era realmente dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o nosso comportamento hoje? Como que é o nosso comportamento? Nós comportamos verdadeiramente para fazer a diferença? Para evangelizar de forma eficiente? Para evangelizar de uma forma eficaz, que quando nós falarmos que existe um Deus que cura, que existe um Deus que liberta, as pessoas não duvidar de nós? Será que nós, nos dias de hoje, estamos comportando assim? Fica aí uma reflexão para nós no dia de hoje. Da menina, a história da menina que trouxe salvação à casa de Naamã. A história da menina que foi usada por Deus para evangelizar de uma forma eficaz, de uma forma eficiente. Que nós venhamos
pegar esse exemplo dessa menina para falar de Deus a outras pessoas, para falar de Deus àquelas pessoas que não têm mais esperança, porque naquele tempo aquela doença não tinha cura. Então aquela menina foi usada por Deus para trazer salvação, para trazer cura àquela casa. Então que venhamos ser como aquela menina, que venhamos ser evangelistas de Deus nessa terra, que venhamos ser realmente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de uma mensagem da palavra de Deus, se você gosta de compartilhar com alguém, de alcançar vidas, envie esse vídeo para alguém, compartilhe com alguém. E se você gostou dessa palavra, curte esse vídeo, deixe o seu like, deixe um comentário aí embaixo. E se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí. Venha ficar juntinho comigo. Toda semana, uma vez por semana, estarei aqui trazendo uma mensagem que fala de Deus para nossas vidas. Amém, meus queridos? Que a paz do Senhor esteja contigo. Estarei fazendo uma oração neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, é no nome do Senhor Jesus que diante de Ti neste momento eu estou e eu intercedo pela vida dessas pessoas que estará vendo, ouvindo essa mensagem. Senhor, abre o entendimento de cada uma delas para que elas venham saber que o Senhor nos escolheu para fazer a diferença nessa terra. O Senhor nos escolheu para evangelizar. O Senhor nos escolheu para alcançar vidas, meu Deus. E para que elas venham saber que é amada por Ti, é escolhida por Ti. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro à necessidade a cada uma delas, Pai. Eu não sei o que os seus filhos necessitam, mas o Senhor sabe. Em nome do Senhor Jesus é que eu lhe peço e agradeço. Amém e graças a Deus. E que a paz do Senhor esteja contigo na tua vida, no teu lar. Amém, meus queridos, e que Deus nos abençoe.